Boa tarde, nós estamos aqui para mais uma edição do Janelas Filosóficas, o projeto de extensão do Departamento de Filosofia da URGS. E hoje a nossa conversa vai ser com o Daniel Cita, que é estudante de doutorado em filosofia aqui no programa de pós-graduação da URGS, e que recentemente lançou um livro de literatura que se chama Memórias de Pelúcia, pela editora Patuá. Então, se puder mostrar o livro, Daniel. O Daniel está fazendo a tese de doutorado dele aqui sobre o conceito de alienação na tradição marxista, e ele é orientado pelos professores Pertilli, José Pertilli e Felipe Gonçalves. E nós convidamos para debater o livro e, enfim, o trabalho do Daniel, o professor de literatura da URGS, Guto Leite, que é também escritor e compositor e ministrou oficinas de escrita criativa, pelo menos uma das quais o Daniel participou. O Guto, segundo eu acabo de ser informado, foi também um dos leitores, os primeiros leitores do livro do Daniel, e fez uma leitura crítica e sugestões, pelo que eu entendi. E também temos aqui a participação de Tiago Tenório, que é também, como o Daniel e o Guto, escritor. Então, eu passo a palavra para ti, Daniel, para que tu faça uma apresentação do teu trabalho e do teu livro. Tá bom, muito obrigado, professor Rogério. Obrigado pelo espaço. Boa tarde, professor Rogério, Guto, Tenório, quem estiver nos assistindo. Eu lancei Memórias de Pelúcia agora esse ano de 2024, e foi lançado em Paraty, na Festa Literária Internacional de Paraty desse ano, pela editora Patuá. E logo depois, um mês depois, mais ou menos, ali pelo outubro, novembro, ele foi lançado aqui em Porto Alegre, né? Esse livro, ele tem uma trajetória bem longa na minha vida. Eu tive a ideia de escrever ele quando eu tinha uns 15, 16 anos, só que eu pensei que, pelo conteúdo da história, né, eu pensei que deveria ser um escritor muito experiente e maduro para escrever uma história dessa. Então eu pensei, eu vou escrever outras coisas, né, contos, sei lá, ficção científica e tal, outras histórias, talvez publicar outros livros. Daí, quando eu tiver maduro, eu vou escrever esse livro, né? Para mim, tipo, é um projeto, assim, de maturidade minha, assim, já projetava ir muito mais para frente. Então eu fui treinando bastante, né, escrevendo bastante, principalmente conto. Tentei escrever algumas histórias mais longas, novelas e tal, só que, enfim, é um processo de aperfeiçoamento, né, de muito aprendizado. Em 2017, ou 2017, eu fiz minha primeira oficina com o Guto, ali no departamento de letras da URGS. Eu conheci ele por intermédio do professor Leonardo Antunes, que também é professor da casa, né, aí do departamento da URGS, e um poeta também. E com essa primeira oficina do Guto, eu comecei a ter mais contato com não só uma vontade de escrever, mas também com um processo de autocrítica e autoconhecimento do próprio ato de escrever, né? E de entrar em contato com outras pessoas e de conseguir ferramentas para, de fato, escrever um bom texto, né? De peneirar o texto, de trabalhar o texto. E em 2019, eu fiz outra oficina do Guto, dessa vez com o Leonardo Antunes também, com colegas que já tinham feito comigo a oficina anterior. E, de novo, foi um processo de aprendizado, de escrita.
E chegou no momento assim que eu comecei a escrever o livro de forma era o único livro assim que eu poderia escrever no momento, né? Tipo, eu estava pensando em que eu ia escrever muitas coisas antes desse livro, mas na verdade acabou sendo o primeiro assim a ser publicado e de fato ser escrito, e a única coisa que eu escrevi que eu sei que dá para dizer que é uma coisa, sei lá, que pode ser publicada e pode ser lida, sei lá, com gosto e tal. Eu tenho bastante orgulho. Bom, do que trata, né? O Memórias de Pelúcia é um romance, né? Ele é uma autoficção de conteúdo antimanicomial. Conta a história de uma família de Porto Alegre. A mãe e o pai dessa família, eles vêm do interior. A mãe vem de Alegrete. Ela sai de uma situação de pobreza, de exploração no trabalho rural, de uma condição de análoga à escravidão, e vai para Porto Alegre para melhorar de vida, né, com a promessa da CLT, né, de conseguir mais direitos, ganhar mais e tal, e de ter uma vida mais digna. Chegando em Porto Alegre, ela conhece, o nome dessa mulher é Fátima, e em Porto Alegre ela conhece o Jones, que também é do interior daqui do Rio Grande do Sul. Ele é de São Francisco de Paula, mais precisamente é do interior de São Francisco, também de uma situação rural, e ele tem uma condição e uma sensibilidade desde criança que é encarado pela família, principalmente pelo pai dele, e pelas pessoas de toda a cidade como uma, um comportamento desviante, né? Ele é alguém que gosta muito de ficar compenetrado na natureza, ele fica com o olhar perdido no horizonte, ele não consegue seguir algumas diretrizes da masculinidade da época, e ele é internado compulsoriamente no Hospital Psiquiátrico São Pedro, aqui de Porto Alegre, no em meados dos anos 70, né? Vai ser a primeira internação dele, e a partir dessa primeira internação, que é essa condição dele de desviante, de ser alguém de diferenciado, né, mentalmente, eu procuro, inclusive, não dar um diagnóstico, até mesmo porque eu não tenho informação, não é sobre isso, né, não é sobre diagnóstico o livro. E a partir dessa primeira internação no Hospital Psiquiátrico São Pedro, ele passa por um processo de piora que vai se arrastando através dos anos, né, com outras internações. Ele praticamente foge de casa, e estava numa situação bem complicada também de viver lá dentro da família dele, e vai para Porto Alegre, onde conhece a Fátima, né? Ele e a Fátima, eles começam a morar juntos, e eles têm 3 filhos, né? Uma filha mais velha, que tem uma relação meio complicada com o pai, que não entende as crises que o pai tem. O filho do meio, que o Daniel, que é um filho mais sonhador, que vê o pai de um ponto de vista como um super-herói e tal, como um ídolo, não entendendo também a condição do pai. E o filho mais novo, né, que bem no início do livro, o livro se inicia com o aniversário de 1 ano desse filho mais novo, e nesse aniversário de 1 ano ele ganha do pai, né, do Jones, um porco de pelúcia, né, que é o porco retratado aqui na capa, né. Acontecem algumas coisas durante o livro, e esse filho mais novo ele acaba não conhecendo. Eu não quero dar spoiler, né? Então não vou dizer o que acontece, mas o filho mais novo ele acaba não conhecendo esse pai dele, o Jones,
E anos depois, ele recorre a esse porco de pelúcia para contar para ele, né? Quem foi o pai dele, como é que era a família, essa história de loucura que envolve a família dele, né? A vida em Porto Alegre. E esse eu acredito que seja o diferencial, né, desse livro, né? Que é o narrador, né? O livro todo é narrado por um porco de pelúcia, né? Que é esse foi a parte mais difícil do livro, de fato. O Guto tá de prova, né? De que foi realmente um processo para tentar dar voz, né? Porque não é um porco, não um porco de forma estritamente falando, né? Não é um animal, e também não é só um brinquedo, né? É um porco que tem vida a partir de memórias de infância, né? E é um porco, né? Então tem toda uma simbologia em volta desse animal de pelúcia, né? E eu tentei dar voz e imaginar como é que seria essa história narrada por um brinquedo de pelúcia, por um porco de pelúcia mesmo, né? Então foi um desafio epistemológico e também linguístico para mim. Daí a minha formação na filosofia me ajudou bastante, né? De imaginar como é que seria, se tipo, como é que ele adquiriria conhecimento acerca do mundo, né? Qual seria a referência epistemológica desse porco, né? Então, o livro é sobre isso, é sobre memória, sobre trauma. O livro ele não é narrado de forma linear, ele é narrado em média res, né? Começa pelo meio, depois ele volta. O meio começa ali no início dos anos 1990, depois volta até contar a história dos pais, até o final dos anos 50 até ali, o início dos anos 80, e depois, no final, volta à primeira metade dos anos 90 para contar o que aconteceu, né? Então, é uma breve sinopse do que é o livro, né? É isso. Que legal, Daniel. Agora eu fiquei eu acho que eu sou o único aqui que não li o livro ainda, mas fiquei com vontade de ler agora com essa tua apresentação. Ah, enfim, mas vamos ver o Guto e o Tenório, que os comentários deles, depois eu falo também um pouco. Bom, também boa tarde, boa noite a todos que estão assistindo. Saúdo também o Rogério, o Daniel e o Tenório, né? Agradeço o convite do Daniel. Queria fazer só algumas observações para a gente fluir esse papo mesmo, né? A primeira observação que eu acho que seria bacana fazer é, mais do que a importância da leitura crítica que eu fiz, esse ambiente de formação de turma de escrita criativa, né? Porque como funciona isso, né? A gente seleciona alguns textos que são textos canônicos, assim, no sentido de tecnicamente bem feitos, de determinados gêneros, a gente lê junto os textos e aponta esses detalhes técnicos. E aí a gente convida os participantes, as participantes, a produzirem textos a partir de uma proposta específica. Até aí, enfim, é uma oficina normal, né? Mas aí tem uma parte que eu queria, essa parte que eu queria sublinhar, que é quando a pessoa volta com o texto e lê o texto para o restante da turma. Eu acho que esse é o momento, digamos, mais produtivo, assim, né? Porque com o passar das aulas a gente acaba criando um ambiente de cumplicidade, de honestidade, uma cumplicidade honesta, né? Então a gente tinha muita liberdade para dizer, ó, isso aí não está funcionando, esse narrador não está funcionando, está um pouco longo, veja bem, e essa passagem aqui e tal. E aí tem um jogo curioso, especialmente no caso do Daniel, né? Que tinha, eu lembro muito vivamente, assim, de que os textos às vezes tinham muito comentário, né? Que é uma coisa que para a literatura é meio ruim, assim. Ou seja, essa formação humana extensa que ele tinha entrava dentro da narrativa, assim, né? E aí tinha longos comentários, a gente falava, olha esse ritmo aí. E aí saudar a disposição dele, assim, no encontro, porque tem essa coisa que é a especificidade da linguagem estética, né? Que é diferente, assim, né? Não é melhor nem pior, claro, é diferente da linguagem da crítica, por exemplo, que eu também faço, diferente da linguagem do historiador, né? Do filósofo, que ela tem digamos, uma propriedade específica, né? Uma certa objetividade
no sentido de autonomia, né? Ela precisa parar de pé. Acho que o Tenório também falaria isso no mesmo sentido, né? E aí, o esforço, a gana do Daniel de fazer parar de pé os contos dele, depois que a gente fazia os comentários, e o livro, principalmente, né? E aí, vou fazer também só um comentário nesse sentido. Ele tinha um desafio enorme, né, na construção desse narrador, porque desde o começo ele falou, meu narrador é esse e tal, e eu acho que a gente conversou, sei lá, uma dezena de vezes, 2 dezenas de vezes sobre esse narrador, né? Porque a dificuldade de dar o tom para esse narrador, né? É uma dificuldade engraçada, nesse caso, por ser um urso de pelúcia, mas ele precisava que o narrador fosse real, né? Fosse uma voz que a gente entendesse como real, sendo de pelúcia, sua realidade de pelúcia. Tinha um jogo curioso e, ao mesmo tempo, afastar o tom cômico, né? A gente conversou também muitas vezes sobre isso, assim, que não, beleza, quando ele falar Roink, o leitor pode rir na primeira vez, ele pode rir na segunda vez, mas se ele rir da 10ª vez, tu tem um problema, porque eles vão achar que é um narrador humorístico, né? E não, e tu tá falando de uma tragédia humana, de um drama humano super importante e tal. E o Daniel tem muita habilidade, também comentei isso para ele, então não estou fazendo nenhuma inconfidência aqui. Ele tem muita habilidade na construção de cena, né? E aí eu ficava assim, angustiado com isso, né? Porque o narrador, pensando na estrutura do romance, ele acaba se colocando entre o leitor e a cena. E aí a cena era extraordinária e tinha um narrador que estava chegando no lugar, assim, né? Acho, não sei, o Daniel pode dizer melhor também. Acho que foram meses de vai e volta até chegar com esse narrador no lugar, assim. E aí quando chegou no lugar, a coisa saiu se desenvolvendo, assim. E aí, claro, né? Não estou fazendo aquele lugar de modéstia afetada, dizer, não tem responsabilidade nenhuma nisso, mas é porque, de fato, esse jogo não tem como outra pessoa ganhar senão o Daniel. Ou seja, por mais que eu faça a leitura crítica, que tenha os comentários, tudo isso é muito interessante e tal, mas é uma luta do escritor com o gesto, né? Do escritor com a forma. Então, assim, em qualquer momento ele podia desistir, em qualquer momento ele podia falar, não, tá bom assim, e pelo contrário, né, a orientação que o Daniel tinha era sempre assim, não, nós vamos quando tiver que ir, e eu só vou pro papel quando a coisa estiver certa. E aí chegou uma hora, e eu termino aqui para já passar a palavra para o Tenório, chegou uma hora que eu acho que eu nem precisei exatamente dizer que estava certo, né? Acho que chegou uma hora do nosso trabalho, assim, que o próprio Daniel e também a Júlia, né, que é a companheira dele que lia também, falaram assim, não, isso aqui deu certo, né? Isso aqui deu certo. Então, eu nem precisei dizer assim, agora deu certo, agora acho que tu chegou nesse tom e tal. E aí deu certo e o próprio gesto se desenvolveu, né? Ele saiu escrevendo os capítulos para frente. Aí eu tomei um susto depois, não, agora eu já tô lá adiante, não sei o quê, porque já desinvestou porque tinha encontrado a linguagem. É difícil encontrar esse outro, né? Esse outro do livro, né? O livro olhar para você de fora, não ser uma extensão de você e tal. E aí queria saudar ele nessa conquista, porque, de fato, né? Ou seja, não significa necessariamente que ele chegou no melhor livro que ele vai escrever na vida, mas ele ter conseguido chegar num livro difícil. É um livro difícil de escrever, né? E ele ter conseguido chegar tão bem no resultado final, assim, acho realmente um feito de se orgulhar. Tu tá certo de se orgulhar, Daniel, nessa, porque é uma coisa difícil, não é para qualquer um. E no teu caso específico, cara, tu batalhou mesmo, assim, né? No sentido de tentar chegar nessa forma, e foi muito bacana. Assim. É isso. Bom, vamos lá. Boa noite. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Bom, é muito legal ver e todo mundo que está assistindo também. E é muito legal ver o Guto falando, porque eu não tenho essa referência da costura, né, do que vai atrás do bordado. E aí é legal, assim, perceber, quando o Guto diz sobre o esforço, sobre a procura da voz. Eu que chego depois para fazer uma leitura de fora para dentro, né? Recebo o livro pronto. E não sei se o Daniel lembra esse comentário que eu faço logo ali
quando eu começo a ler as primeiras, eu tinha pensado em ler o livro todinho e depois fazer uma devolutiva, né, Dani? E aí eu não conseguia, né? Eu lia um pouco do livro, parava, já comentava com ele, o que é isso, cara? Já espantado, assim, impressionado com o livro. E assim, a impressão que esse enredo, né, esse que vai atrás, esse que ele construiu com a ajuda de Guto e tudo mais, ficou tão bem tramado, tão bem, né? Essa costura tão bem encontrada que pra gente de fora a impressão é até uma simplicidade, o que eu acho que é um grande feito, né? Todo esse esforço não resulta em algo rebuscado, em algo que, pelo contrário, para o leitor soar como algo fluido, algo como se eu tivesse, né, nesse encontro com esse narrador, eu e o narrador, né? A voz está pronta, a voz se ergueu, né? Como diz o Guto, tá, parou de pé. Então, a primeira coisa que eu tenho para falar é essa primeira impressão, essa primeira conversa com a voz, com o porco de pelúcia, ser de uma forma tão fluida. E só me lembrei aqui de uma coisa, Guto. Realmente, a gente ri uma, duas vezes do Roink, né? E depois não. Então, assim, é, não é sobre o Roink. Quando você está num fluxo ali mais para frente, de um momento de drama, de pico de drama, de coisa, você passa pelo Roink como se fosse mesmo um cacoete que nós todos temos, né? Meu sotaque carioca, o Roink do porco, mas vamos lá. Então funciona demais. E aí eu queria aproveitar para falar, então, duas coisas que eu sempre gosto de frisar quando eu falo desse livro, e não só oficialmente assim. Daniel sabe que eu sou fã do livro e falo para quem? Eu sou falador, né? Sou um entusiasta assim da literatura, então eu falo aqui, falo para a família, falo para minha mulher, fico perturbando, meio assim o dialianesco, assim, falador, ela tentando lavar a louça e eu falando pelos cotovelos, e eu falo do livro a partir de duas perspectivas. A primeira é da forma, e eu falei isso para o Daniel, o livro me encanta porque a palavra nesse lugar, que o Guto disse da estética, né, essa função dramática, ou enfim, estética da palavra, o livro me transportou assim, foi como se eu tivesse, para o Rogério que não leu, fica assim um incentivo para que leia logo, porque é como se você estivesse diante de um filme do Scorsese. E aqui na minha lista de contatos do WhatsApp, eu gosto de nomear as pessoas no WhatsApp com nome artístico de minha autoria, e o Daniel virou Daniel Scorsese Cita, né? Porque é isso, né? O ponto de vista do porco de pelúcia imprime também um ponto de vista como os enquadramentos de um filme. E eu falei isso para o Daniel. Então é como se eu estivesse lendo, o storyboard do filme, de um filme. Então, imediatamente, assim, né, passado algumas páginas e tal, eu já me sinto dentro de um livro em ação, de um livro que vai se tornando imagens, né, de um filme do Scorsese. Então, essa é a primeira coisa. Esteticamente, a força da palavra desse narrador me transporta para um filme cheio de enquadramentos inusitados e tal, que realmente mediam, como o Guto falou, mediam a história, o que a gente tem ali para contar, e claro, tem a mão do Daniel, tem um narrador, mas o que e o leitor, né? E essa voz que vai surgindo, que vai sendo reelaborada através da leitura, da nossa leitura, mas muito bem mediada por esse porco, que é um grande cineasta, né? Falando de uma forma brincante, né? Brincando um pouco com isso. E a outra coisa é justamente o seguinte, só fazer um comentário que me ocorreu quando o Guto falava, eu tenho a impressão que essa procura pela voz do narrador, eu sei como é isso, de tentar encontrar o tom, né, encontrar a voz para o livro desandar e depois ele vai meio que sozinho. Eu acho que no caso do porco tem a ver com encontrar o ponto de vista do porco em relação a tudo, em relação é como se a voz mesmo, assim, a linguagem viesse a reboque do entendimento de como que o porco lê o mundo e lê o mundo através desse menino, não sei se me faço entender. O porco ele tem constatações muito interessantes sobre o que é ser humano. Quando a gente vê o ponto de vista do porco, e aí eu não
E aí, claro, eu não sabia desse enxugar do Daniel filósofo, né? E aí, Guto, eu lembrei de uma passagem, não sei se é real, não sei se é verídica, do Machado de Assis, quando entregam um livro para ele de um autor, e ele fala, não gosto desse autor. E perguntado por quê, ele fala assim, não gosto de autores que me contam tudo, que me dizem tudo. Não sei se isso é verdade, se isso mas tem um pouco a ver com essa coisa de não partir para uma linguagem que explica demais e tal. Não sabendo disso, que de alguma forma vaza para a voz desse porco uma certa opinião, um certo ponto de vista, um modo de ver o mundo e de ler a nossa natureza humana. Então, eu acho que na hora, talvez, não sei, eu peço até para o Daniel, quando retomar, me responder isso. Se o encontro da voz do porco, encontrei, tem a ver também com encontrar como o porco entende a gente, como ele vê, porque ele é muito forte em relação a isso. As nossas incoerências, os absurdos que existem nessa condição humana e que dialogam muito bem, assim, contrastam muito bem com esse veio do livro, que é essa luta antimanicomial. É como se o porco revelasse uma outra faceta dessa conversa sobre o que é ser normal, o que não é ser normal. Então, assim, aparentemente existe uma certa anormalidade, um desvio no Jones, tá, mas a partir do ponto de vista do porco, a gente começa a ver o quão anormal perante os olhos deles é um pouco as rotinas e o modo como a gente, enquanto humanos, organizamos a nossa vida, os nossos hábitos. Não sei se vocês me entendem. O porco faz parecer, faz a mim como leitor, faz que eu me sinta um pouco desviante, um pouco estranho em acreditar em signo, tipo assim, por que vocês fazem essas coisas? Então eu me sinto um pouco anormal perante os pontos de vista, o olhar do porco de pelúcia. Então essa é uma primeira coisa que eu tenho para falar em relação à forma, né, do livro, como num filme com enquadramentos que tem a ver com esse ponto de vista que escorrega no ponto de vista do porco. Então, é como se o ponto de vista dele a respeito do que é ser humano também ajudasse a construir esses enquadramentos estéticos, essa coisa, essa visualização da história, sabe? O que vocês acham? Entendem? Concordam? O que vocês pensam? Eu acho que eu fico muito sem jeito, né? Eu faço todo um esforço para parecer humilde e tu me chama de Scorsese, assim, com esse apelido, tipo, não à toa, ele é um dos meus cineastas favoritos, assim. Acho que isso acaba sendo uma influência, assim, que assim, na forma de escrever, né? Mas, realmente, assim, eu, eu tentei, e o livro, ele se esforça muito em ter um equilíbrio, isso foi algo consciente que eu tentei fazer, ter um equilíbrio entre um ponto de vista subjetivo e a objetividade, né, do que está acontecendo. Então, o livro é dividido, ele é dividido em capítulos, é dividido em memórias, e memórias eu achei e acho que elas têm a qualidade e a vantagem para o escritor de que não precisa ser verdade, né? Então a gente tem uma memória sobre alguma coisa, não só a gente, né, indivíduo, mas a gente, enquanto sociedade, carrega uma memória tanto privada quanto pública e não necessariamente representa a realidade, né? A gente distorce, a gente tem essa memória com nossas paixões, o tempo modifica essas memórias. Então eu de fato tomei um cuidado para dar esse tom subjetivo, né, às memórias ao que está acontecendo, mas ao mesmo tempo mostrar a objetividade da cena, né, do que está acontecendo, né. Então, ao mesmo tempo que isso é uma coisa que eu bati bastante nas oficinas do Guto, dessa narração, né. Eu lembro que é uma coisa que eu era bastante criticado, era o modo como eu gostava de pôr diálogo nos meus contos, né? Mesmo que eu enchia de diálogo, assim, tipo, era todo, né, todo cheio de diálogos e tal. Daí o pessoal falava, né, nossa, mas tá cheio de diálogo,
tu deveria escrever teatro, então, né, tal. É por essa, acho que essa busca de captar uma objetividade, sabe? Da cena, do que está acontecendo, do presente, né? O livro, ele tem umas partes em que é escrito no tempo presente, né? Justamente foi uma forma de eu tentar captar, né, essa objetividade, né, o que está acontecendo, só que sempre do ponto de vista do narrador, né. Então, o Porco de Pelúcia, ele tem essa subjetividade própria dele, essa forma epistemológica dele, né, a forma como ele vai conseguir ter acesso ao conhecimento do que acontece na história através dos membros da família, né. Então, ele vai ter a memória da filha, vai ter a memória do pai, do avô, vai ter a memória. E vai ter uma memória de todos dessa família e, de certa forma, até um pouco da sociedade, né? Então, a forma do narrador foi algo muito. Como o Guto disse, né? Foi algo muito. Foi muito suado mesmo, sabe? Foi um trabalho, entendeu? Eu considero assim. Eu já considerava antes, né? Mas depois de escrever esse livro, eu considero escrever um romance, uma obra literária, sabe, da mesma forma como. Não da mesma forma, exatamente, mas é um artifício, é um artifício que está fazendo, né? Como fazer uma cadeira, né? Como fazer uma mesa, como fazer um abajur. Existe uma técnica, existe um entalhe, é um trabalho, né? Que tu tem que aperfeiçoar, tem que suar, né? Não é algo que vem, né? Pelo menos para mim não é, né? E eu invejo pessoas que consigam se mentir para si mesmo dessa forma, né, de que existe algo que baixa nelas e elas começam a escrever de forma muito boa, né. Eu nunca tive, mas e é muito interessante, né, Thiago, como eu notei, eu li o livro do Thiago também, né, o Saga Cegas, que lançou pela Patois esse ano, e como eu notei algumas, apesar da narrativa e da forma como tu narra ser diferente da minha forma, como algumas coisas se repetem, né? Como alguns temas se repetem. Por exemplo, o Jones, em alguns momentos do livro, ele aparece como fantasma, né? E o teu livro, ele tem um fantasma, né? Que é um dos... Aliás, na minha opinião, o melhor personagem do teu livro, assim, é um fantasma, né? É um fantasma todo... Tu consegue imaginar, de fato, como ele é e tal. É meio... às vezes ele é engraçado e tal. E também essa memória coletiva, né? E esse simbolismo do coletivo, né? Que tu usa também bastante coisas de rituais, de esotérico, de coisas que têm uma tradição indígena, né? E dos próprios mitos folclóricos, né? Que é algo que aparece bastante no teu livro, né? E enfim, eu acho bem interessante, assim, até como essa forma como a gente acaba dialogando com a gente mesmo, né? Tipo, eu ando agora lendo bastante escritores da Patois, assim, os contemporâneos, né? Que publicaram no mesmo ano que a gente. Eu estou percebendo várias coisas muito similares, né? Então, eu não sei o que isso significa, se a gente está tendo muita influência comum ou se realmente a gente está conseguindo, a nossa geração, né, e está conseguindo, de fato, captar um certo espírito da nossa época, né, nos nossos textos, né. Mas quais seriam esses elementos comuns que tu percebes No, entre, entre eu e o entre Thiago, e os outros escritores da Patois que tu mencionaste? eu percebo muito uma preocupação com essa memória coletiva, sabe, com uma tradição do coletivo e como a gente trabalha isso, sabe. É uma Eu vejo muitos escritores que estão realmente preocupados com a história, estão preocupados com se apropriar de uma tradição, mas não se apropriar de uma forma alienada, digamos, de uma forma acrítica,
né? Mas de uma forma se apropriar dessa tradição que a gente carrega do passado e trabalhar de outra forma, né? Eu acho que Tem uma coisa que tu falaste agora do teu livro, não sei se isso se aplica também ao livro do Tenório, mas que eu acho que me parece típica assim da nossa época. Eu vejo isso na filosofia, né? Que é a ideia de que há muitas perspectivas a partir das quais a realidade pode ser vivida, conhecida, descrita, imaginada. E isso é algo que eu acho que isso foi uma característica da filosofia do século XX, que foi se acentuando e chegou no ápice, assim, no final do século XX. E é uma espécie, assim, eu chamaria isso até de um perspectivismo, porque no início do século XX, no século XIX, já havia isso, mas havia também uma expectativa de que uma perspectiva é a verdadeira e que as outras são derivadas ou estágios para chegar naquela última verdadeira. Então, isso foi um ideal, por exemplo, da ciência, né, no século XX, a ideia de que haveria uma espécie assim de progresso em direção à teoria única e a gente se encontra no meio do caminho, então tem várias perspectivas, mas elas vão gradualmente sendo eliminadas da metade do século XX para cá, eu acho que aconteceu um movimento no sentido contrário, que é o de reconhecimento de que a diversidade de perspectivas é meio ineliminável, e que a objetividade não é obtida por esse final dos tempos, digamos assim, mas pela comparação e confluência de perspectivas diversas. E quando tu estava falando agora do teu livro, eu fiquei com essa impressão, né? Que é como se tivesse assim, não uma imagem, digamos assim, fotográfica, a perspectiva de fora, mas uma rede de perspectivas, e da maneira como tu falaste, tu começa do meio, depois vai para frente, para trás, e tu tem esses diversos personagens, cada um com a sua perspectiva. Então, e o narrador, por ser um porco de pelúcia, é algo diferente da pessoa que tá, enfim, é algo diferente da perspectiva do leitor, né? Então, eu não sei, eu teria que ler o livro, mas eu fiquei com essa impressão, né? Então, eu não sei se vocês veem isso, eu acho que é uma característica da nossa época, assim, essa proliferação de perspectivas e a busca, assim, de critério, porque as primeiras manifestações disso foram manifestações muito relativistas, né? Não tem como, só há interpretações, e agora parece haver essa busca de, não, tem a diversidade de perspectivas, mas tem também essas confluências, essa sobreposição de perspectivas das quais a gente pode derivar algum tipo de discurso mais objetivo que a gente falasse. Não sei, Daniel, o que tu acha? Tu vê isso? sim, vejo muito isso. Isso é algo que tá no livro, assim, e, tipo, é até como é engraçado, até como, não sei se tem a ver com a minha formação em filosofia também, essa busca da perspectiva, né, do outro e dessa pluralidade de perspectivas. É, de fato, eu vejo esse narrador porco como uma coisa pela qual ecoam as memórias dessas pessoas, né, das pessoas que viveram nesse Brasil da ditadura, nesse Brasil da redemocratização, nesse Brasil das mães solos, da internação compulsória, né? Então, acho que assumir diversas memórias e pontos de vista acabam contribuindo, né, para isso, para essa diversidade de pontos de vista, né? Em escritores contemporâneos eu vejo mesmo, né? Mesmo que eles não usem esse artifício de um narrador central para pegar vários pontos de vista, eu vejo que eles acabam procurando dar voz a quem tradicionalmente não tem essa voz, né? Por exemplo, agora eu estou lendo o livro da Gabriela D'Andrea, da Patois também,
que é um livro de contos, que ele é basicamente um livro de contos sobre mulheres, né, que tem ponto de vista do cotidiano, sobre ponto de vista de vários tipos de mulheres e de mulheres invisibilizadas, né, pela sociedade. Eu acho que isso acaba sendo e está sendo atualmente um movimento não só social, político, mas literário, estético, né, de mostrar o ponto de vista da mulher, da pessoa trans, da pessoa preta, indígena, enfim, e dentro dessa totalidade, né, que é algo muito importante para justamente não ficar uma coisa parcial e que acaba sendo pobre, né, mas para situar essas vozes diferentes dentro de uma totalidade e de uma seriedade artística que todo escritor eu acho que deve ter, sabe? Uma ética artística de não... Eu, por exemplo, eu pesquiso Marx, né? Então, né, eu sou marxista, né? Ou seja, eu sou pessoalmente eu sou uma pessoa de esquerda, mas eu procuro fugir de toda forma de uma arte militante, por exemplo, de uma arte que seja parcial, sabe? Só de um ponto de vista que privilegie outra, sabe? Eu gosto de tentar justamente apanhar as diferentes narrativas, diferentes discursos, para formar um quadro bem mais elaborado e complexo, né? Eu acho que um escritor que seja tenha seriedade intelectual, eu acho que ele assume, ou acaba assumindo esse tipo de ponto de vista, né? E eu falei da Gabriela também, mas também eu li recentemente, depois de um bom tempo, o livro do Rafael Prudêncio também, Algo se perdeu no meio da noite, que foi também aluno do Guto, também a gente fez oficina de escrita criativa junto. E é engraçado como ele também acaba pegando vários pontos de vista, né? E como ele acaba se apropriando, né, da tradição de uma forma super interessante. Tem um conto dele, por exemplo, que o sujeito acorda de manhã com a cabeça transformada na cabeça de Kafka, né, de Franz Kafka. Então ele brinca com essa noção, né, do Gregor Samsa, que acorda metamorfoseado num inseto e tal, e brinca com isso e dá um contorno diferente, né? E, enfim, no romance do Thiago também eu vejo bastante. E no do Guto também. O Guto, ele lançou Devoção. Quando foi, Guto? Foi em 2000 e... Me 2021. corrijo. Novembro de 2021. Tá, foi 2021. Que eu acho dele um romance bem mais maduro e mais complexo, né? Mas que tem na estrutura dele, dá para perceber que tem toda uma construção dialética, né? De discursos, de tempos e tal. Então, enfim, algo que eu percebo e que eu acho um mérito nosso, né? Que enfim, eu aprendi também, né? Foi algo que eu tinha. Eu ia fazer duas observações só, até para dar mais uma rodada. Não sei se o Tenório também tem mais alguma coisa para contribuir, mas eu queria fazer duas observações no seguinte sentido. A primeira tem a ver com o quanto, por mais que o Daniel consiga retirar a coisa militante, eu acho que ele consegue sim, né? Ou seja, não se trata mesmo de um livro militante. Por outro lado, eu acho muito interessante como a questão da luta antimanicomial, ela nunca está desatrelada da questão social, né? Essa para mim foi uma das coisas mais vivas no livro o tempo inteiro, assim, né? Sim, tinha o debate lá do Jonas, do comportamento do Jonas, etc. Mas junto disso tinha o debate enfim, das emergências da vida, assim, né? E não só no sentido esse, sabe, meio de comiseração, assim, sabe, de a força da pessoa que ergue e tal, porque uma das cenas que eu mais gosto do livro, até já falei isso para ele, é a cena do baile, em que o pai e a mãe se conhecem, assim, que é uma cena, assim, não tem nada de, sabe, enfim, olha, as pessoas pobres. Linda, linda, Eu adoro cena aquela. linda.
Não, e capaz de dar conta, sabe, desse momento, assim, dos bailes que aconteciam e tal. E eles se conhecem, e a partir do momento que se conhece também, não há mais o que fazer, né? Tá um inalienavelmente disposto para o outro e tal. Mas aí, essa materialidade está o tempo inteiro lá, né? Então, assim, a coisa militante não tá, mas o olhar para dizer, ó, olha onde eles estão morando, olha o trabalho dele, essa é uma casa no fundo da oficina, tem o criminoso aqui, acabou de ser solto, tal. Tudo isso está lá. E a segunda questão, que é um pouco delicada, assim, mas eu acho também interessante de sublinhar no livro, né? É que a partir do momento em que tem um porco de pelúcia narrando, nós acabamos na condição de quem está, talvez não conversando com o porco de pelúcia, porque quem está conversando, que também não vou ficar dando spoiler, né? Tá lá dentro do livro, né? Mas a gente acaba nessa condição de que está ouvindo o porco de pelúcia, né? Então, essa brincadeira que o Tenório falou que é muito legal, né? Sobre, tá, mas o que é comportamento desviante ou não? E aí, à luz de um porco de pelúcia, todos nós fazemos coisas estranhíssimas, né? Um pouco que o Tenório estava sublinhando. Eu queria chamar a atenção para o próprio fato de que nós estarmos lendo um porco de pelúcia, né, ou ouvindo um porco de pelúcia, já coloca a gente numa condição de suspensão desses quadros de normalidade, né? E também tem a ver com, enfim, o mérito do Daniel no acerto desse tom, né? Porque era muito fácil se escapar para alguma outra coisa, assim, né? Ou para o fantástico, ou para o humor, né? E ele conseguiu, assim, com unhas e dentes, segurar o tom realista do livro, né? Apesar do porco de pelúcia e tal. E aí, às vezes, também não vou dar spoiler, a última coisa que eu digo, às vezes eu falava assim, não, mas veja bem o tom do livro, parará. E ele me falava, não, mas calma que tem o final. Aí ele fala, calma que eu vou dar um tombo lá no final do livro, se acalma. E eu me acalmava e deixava assim, eu ficava com aquilo martelando na cabeça, né? Porque eu acho que um pouco o Rogério também falou isso, né? Como é difícil, o narrador é meio inusitado, né? E aí tem uma reflexão a partir do que o Rogério disse, que é assim, se esse narrador é inusitado, é sinal de que ele é difícil de fazer, né? É sinal de que é provável que algumas pessoas ao longo da história da literatura tenham tentado escrever esse narrador, algumas tenham até conseguido, mas não conseguiram de fato, né? E aí é porque é difícil mesmo, né, encontrar o tom, e acho que o Daniel conseguiu. Total. Super assina embaixo. Eu acho que o narrador, ele realmente não descamba nem pro humor gratuito, barato. E é isso, assim, eu acho que tem uma outra coisa que eu me lembrei agora que é muito inusitado. Eu vi ali que quando o Daniel, né, sacou essa de que o narrador é um porco de pelúcia, eu chamo, pegou o Rogério, assim, né? Mas tem um negócio muito inusitado que tem a ver com isso que vocês mencionaram sobre capturar ou captar uma memória coletiva e tal, que eu achei inusitado também, e aí corrobora essa ideia de que o livro realmente não é militante, ainda que eu assine embaixo do que o Guto falou, mas uma prova de que não é militante é que eu achei que foi um livro que. E o Daniel não costuma falar sobre isso quando ele faz essa explanação de abertura do livro e tal. É que ele faz e isso, não. Bom, e isso eu achei tão inusitado quanto A Voz de um Porco. Então, também marca o livro como um livro singular, no meu ponto de vista. Que é fazer uma história do porquê de uma certa mentalidade militarizada no nosso país. E aí poderia esbarrar numa ideia de defender um certo pensamento de direita, militarista, bolsonarista, e aí pronto, e aí é uma fala que eu faço positiva de que o livro não é militante, e que corroborando o que o Daniel falou, também vai tentar dar voz a outras vozes, e o que o Rogério falou, outras perspectivas, outros pontos de vista, enfim, sem entrar no mérito, mas o livro me fez ver, não sei se foi a intenção do Daniel, até depois se ele quiser falar, ele, nesse passadão, nessa conexão com a história do Brasil, uma certa história recente, né, de Getúlio para cá, a gente vai entendendo, a partir disso que o Guto falou, das mazelas do povo, de uma situação de vidas precárias, né, de precarização da vida e tal, o porquê um certo masculino, um certo brasileiro se apegar tanto a uma lógica militarizada, até para dar sentido a uma certa vida
de desolação, sabe? Então, um certo lugar, assim, sabe, assim, de a gente conseguir acompanhar uma genealogia, por que aquilo tem valor para aquele sujeito, por que aquilo, poxa, aquilo ele se sente orgulhoso, ele se sente valoroso num ambiente de terra arrasada. Então, o Daniel também isso foi singular para mim, nesse momento desses governos e tal, essas coisas deploráveis, a gente conseguir, não tem a ver com concordar, não tem, né, mas tem a ver com tentar entender por que chegamos aqui, onde a gente, agora o Gessé Souza lançou um livro falando sobre o pobre de direito e tal, e a revolta dos bastardos, ele chama. Então, faz a gente entender o livro do Daniel, por que a gente tem pessoas hoje que estão tão ligadas a uma lógica militarizada, e o livro mostra essa construção a partir de uma precarização dessas vidas. E a outra coisa notável que ele falou agora rapidamente é esse abandono, essa solidão do feminino. Esse fardo que as mulheres carregam, também me identifiquei, assim, fiquei muito empático, muito comovido com essas mulheres do livro e o modo como elas vão tentando segurar mundos, né? Tentar deixar em ordem essas vidas precárias e como está tudo na mão delas. Então, também além dessa fala sobre a luta antimanicomial e tal, o livro também traz, para quem tiver interesse em ler e tal, esses dois aspectos, uma espécie de genealogia, exagerando um pouco, né, Daniel? Não sei se tem a ver, mas dessa mentalidade militarizada, né? E que você consegue, se não entender, consegue ver os meandros ali, por que se deu e tal, de certo modo, uma certa leitura, e também essa condição da mulher, do abandono, da solidão da mulher, dentro dessa sociedade patriarcal, que inclusive essa sociedade patriarcal, ela se volta contra homens também. Então, o Jones, por exemplo, é um cara muito sensível. É um cara, e um dos motivos de eu me identificar com o livro, Dani, de eu cair, de mergulhar de cabeça no livro, acho que eu te falei, um é por causa da relação de pai e filho, e eu tô com um filho de 2 anos agora, o Rudá, então me tocou demais isso, essa coisa dele tentar resgatar a memória do Jones, e porque o meu pai, sem também ficar dando spoiler no sentido de falar da vida alheia, mas o meu pai é alguém que sofreu um pouco esse processo de internação, de alienação compulsória e tal. Então também vê que o Jones tinha uma sensibilidade que também foi alvo da lógica patriarcal. Então assim, seja de uma forma, seja a violência que o pai dele, sem dar spoiler, empreende contra ele, e aí tem a ver com essa lógica militarizada, também temos assim o Jones sendo alvo de uma lógica patriarcal que não consegue, enfim, absorver e ler, entender a sensibilidade daquele cara. Então, isso é muito legal. E só o último comentário, sem estender demais, eu concordo com o que o Rogério falou, e meu livro também, e isso que o Daniel falou dos livros da Patuá, né? Não sei se ele chegou a ler o do Pedro Gontijo, História Natural do Desvio, mas nessa história natural do desvio, ele também se conecta com a memória de outros tempos, ele até inventa uma tese doida, que tem um gás nobre na nossa atmosfera, que ele é 0, alguma coisa por cento de gás, e que dentro dele tem mais 0, não sei o que de moléculas desse gás nobre, que quando a gente respira, né, de certa maneira, certo momento, você consegue se conectar com a memória, por exemplo, de uma menina asteca, ou você consegue se conectar com a memória, memória emocional de outras eras e tal. Então bate com o que o Rogério falou. E sem querer entrar na área de vocês, quem sou eu, no negócio de filosofia, eu só gosto de ficar consumindo aqui pelos YouTube. Mas tem um cara muito legal, eu acho que chama Rodrigo Petrônio, que ele criou uma tese no doutorado dele chamada de mesologia, que vem de meson, que é meio e tal, que é uma coisa que faz a filtragem entre os meios, o meio como isso que o Rogério falou aí. E ele diz que essa virada da filosofia, para ele, se deu quando ela entendeu todo o acervo, tudo que é antropologia, Eduardo Viveiro de Castro, tal, trouxe sobre o perspectivismo que o Rogério falou, que é um outro modo de enxergar a realidade, que não é relativismo, é concreto, mas outras construções de visão de mundo. E ele traz para a filosofia, e ele diz que a grande contribuição para a filosofia veio da antropologia. E não por acaso o meu livro, Sagas Cegas, fala sobre a realidade do mundo indígena, que são filósofos, né? Como Krenak, como Davi Kopenawa, e que fala sobre esse perspectivismo. Então, meio que tá tudo ligado, assim, nesse caldo, assim. Faz todo sentido, eu acho.
Sim, eu acho interessante que uma metáfora que tem pipocado em toda parte na cultura contemporânea são essas metáforas de rede, né? Então isso tem em toda parte, na internet tem a rede, tem a rede, tem nas ciências, tem as teses assim holistas de complexidade. Na ciência tem nas filosofias as ideias assim de esquemas conceituais, nas filosofias historicistas. Então, eu acho que isso é enfim, o fato disso estar aparecendo de maneira tão recorrente em diversas áreas da cultura mostra assim um certo desenvolvimento e pelo que vocês estão, a maneira como vocês escreveram os livros de vocês e outros sugere isso para mim também. Então, isso que eu acho que isso é enfim, uma percepção assim que eu venho tendo. Mas, Daniel, quem sabe tu eu passo a palavra para ti, tu faz os comentários finais. Sim? Sim. Bom, obrigado pelas palavras. O Thiago, eu acho que isso é tipo é uma das melhores coisas, né, para quem escreve e tal. Acho que o Guto vai concordar comigo, de fato realmente as leituras que fazem do livro da gente, né? Tipo, Thiago, tipo, quem me dera ter todos os leitores do meu livro terem essa sensibilidade e inteligência que ele tem, assim, isso da consciência militarizada do Brasil, algo que eu não fui consciente, e a situação da mulher, eu reproduzi coisas da minha própria família, assim, sabe? Eu fui criado por mãe solo, sabe? Então, não, não foi uma tese que eu quis pôr no livro. Foi algo que foi construído de forma orgânica, né? Então, ter percebido e trazido isso me fez perceber coisas que eu mesmo não tinha percebido no livro, né? Então, que todos os escritores tenham leitores como tu, né? Que seria muito massa. Eu queria terminar ou não sei, começar a terminar, então, lendo um trecho do livro, né? Que eu acho que ilustra bem isso que a gente estava falando, né? Sobre o ponto de vista dele, o lugar do mundo, sobre esse estranhamento que a gente tem, né? Com o porco, né? Então, eu queria ler um trecho da segunda memória, né? Que fala sobre o nascimento do filho mais novo. Abre aspas. No dia seguinte, a estrela que ilumina o planeta estaria mais longe. O dia seria mais curto e a noite mais longa. Estando mais longe, a estrela esquentaria menos a casa de madeira pelos próximos 3 meses. Não que precisasse muito para esfriar onde viviam. Teus pais nem ligavam. De onde vinham, esfriava bem mais do que na cidade grande. O pessoal da capital que tinha frescura com frio. No dia seguinte também seria o primeiro dia do ano em que um caranguejo nadaria pelos céus. Que importância isso tinha? Eu sinceramente não sei. Mas muitos de vocês acreditam que estrelas muito distantes formam imagens de animais e influenciam a vida de todos. Quando teu pai nasceu, um carneiro incendiava o céu. Quando tua mãe e tua irmã nasceram, uma balança equilibrava o ar. Já quando teu irmão nasceu, Márcia ainda não tinha se entregado a Felipe. Isso poderia explicar muitas coisas, mas nada explica. No mesmo ano que tu nasceu, os humanos do outro lado do mundo acreditavam que uma cabra pastava nos céus desde fevereiro e ninguém do lado de cá dava a mínima. Não sei qual a diferença entre acreditar em caranguejos ou em cabras no céu. O planeta é grande, mas o céu é o mesmo. Eu não sou um ser vivo, não nasci. Logo, não posso ter um signo. Mas anos depois, eu ouviria falar de um signo do porco. As crianças que nascessem no ano do porco seriam afortunadas, felizes e honestas. Tu não nasceu no ano do porco. Roink. Eu poderia me sentir envaidecido pelo porco ser um símbolo de fertilidade e virilidade, mas não sinto. Sei que não sou um porco de verdade, mas a imitação de um.
Se houvesse um signo de pelúcia, talvez eu me envaidecesse. Mas mesmo aí, eu saberia que não seria uma pelúcia de verdade no céu, mas a imitação de uma. No fim das contas, daria na mesma. As estrelas no céu não formam caranguejos e carneiros de verdade. São vocês que juntam as estrelas e querem ver caranguejos e carneiros nelas. É como tu, que olha para mim e quer ver um porco, ou tua mãe, que via a novela e queria ver a vida real nela representada. Vocês vivem fazendo isso, vendo coisas em outras completamente diferentes. Fecha aspas. Muito bom, Daniel. Obrigado, então, muito obrigado, Daniel, pela tua participação aqui hoje no Janelas Filosóficas. Obrigado ao Tiago Tenório e ao Guto Leite. E então fica o convite para os nossos colegas aqui da filosofia para lerem o livro do Daniel. E quem quiser conversar com o Daniel, ele é bem fácil de encontrar por aqui, bem acessível também. Então tá, agradeço, Daniel, obrigado, Tenório, obrigado, Guto. Leiam também o Tiago e o Guto Leite e a... Sim, depois eu vou colocar então depois os livros de vocês três na descrição do vídeo, tá? Depois eu peço para o Daniel me passar. Mas então tá, muito obrigado. Deixa eu fechar.